O dispensacionalismo é um dos maiores fracassos teológicos da história. É um verdadeiro retrocesso interpretativo das profecias do Apocalipse que pouco a pouco vinham sendo elucidadas pelos reformadores no final da Idade Média. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Kowalski e você está no canal Raciocínio Teológico. O dispensacionalismo é um dos maiores fracassos teológicos da história. É um verdadeiro retrocesso interpretativo das profecias do Apocalipse que pouco a pouco vinham sendo elucidadas pelos reformadores no final da Idade Média. É bem curioso, para não dizer conveniente, como essa nova forma interpretativa tem servido perfeitamente como ferramenta para dar cabo da Reforma Protestante. Hoje, praticamente, umas poucas denominações cristãs ainda defendem a fé dos nossos pais. De pensar que homens como John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Lutero e tantos outros fiéis anônimos sofreram as duras penas, alguns tiveram suas vidas ceifadas como hereges, justamente por defenderem aquilo que hoje é chamado de fundamentalismo interpretativo. Os reformadores do século XVI identificavam o papado como o anticristo ou a besta. Entre eles, Lutero. O cardeal Robert Bellarmina, diretor do Colégio Jesuíta em Roma, buscou invalidar o princípio diano da profecia como prova dos 1260 anos de supremacia papal. O jesuíta espanhol Francisco Ribeira projetou a profecia do anticristo para o futuro, aí formando a ideia do futurismo. E outro espanhol, Luís de Alencar, defendeu que essas profecias já tinham sido cumpridas no tempo do Império Romano. O preterismo de Alencar logo foi adotado pelo calvinista Hugo Gottes. Francisco Ribeira aplicou as profecias do anticristo para o futuro, dizendo que viria um anticristo pessoal e que reinaria na Terra por um período de 3 anos e meio. Durante quase 3 séculos, o futurismo foi largamente confinado à Igreja Católica. O futurismo de Ribeira estabeleceu os fundamentos do dispensacionalismo, o qual ensina que Deus tem negociado diferentemente com a humanidade durante as eras da história bíblica. Então, no século XVIII, surge John Nelson Darby. Ele é considerado o pai do dispensacionalismo. Ele foi advogado, pastor anglicano, que em 1821, desiludido com a frouxidão espiritual da igreja, juntou-se a outro grupo religioso chamado Movimento dos Irmãos. Darby possuía uma mente brilhante, não somente pregava fluentemente em francês e alemão, mas também traduziu o Novo Testamento para o alemão, francês e inglês. Foi autor de mais de 50 livros e em 1848 tornou-se o líder do movimento. Darby desenvolveu uma elaborada filosofia da história. Ele dividiu a história bíblica em 8 eras, ou dispensações, cada uma das quais contendo uma ordem diferente pela qual Deus operou o seu plano redentivo. Além disso, Darby afirmava que a vinda de Cristo poderia ocorrer em 2 estágios. O primeiro, um invisível arrebatamento secreto dos verdadeiros crentes, fecharia o grande parênteses, ou a era da igreja, que começou quando os judeus rejeitaram a Cristo. Em seguida ao arrebatamento, as profecias do Antigo Testamento concernentes a Israel seriam literalmente cumpridas, levando à grande tribulação que terminaria na segunda vinda de Cristo em glória. Nesse tempo, o Senhor estabeleceria um reino literal de 1000 anos sobre a terra, tendo Israel como centro. Essa visão ignora completamente a natureza condicional de muitas profecias do Antigo Testamento. Existem muitos problemas e lacunas causados pela visão dispensacionalista da maneira como se enxerga a Bíblia. A teoria do arrebatamento secreto, de origem recente, tem capturado a mente de milhões de cristãos sinceros. Seu ensinamento central, que o cumprimento das 70 semanas proféticas de Daniel está ainda para o futuro, é baseado em pressuposições extrabíblicas
Semelhantemente, o ensinamento de que a Igreja não experimentará a grande tribulação poupa os seres humanos do temor e do sofrimento, mas é contrário ao que diz a Bíblia. Pode-se dizer que os jesuítas tiveram sucesso absoluto em propagar as suas mentiras. O ex-padre jesuíta Alberto Rivera conta em detalhes como que os jesuítas são treinados desde pequenos para se infiltrarem em igrejas cristãs das mais variadas denominações com a função de causar divisões, problemas teológicos e interpretativos e desviar os olhos dos protestantes da Igreja Católica, como o cumprimento profético de Apocalipse 13 e outras profecias referentes à besta e ao anticristo. A cada dia que passa, os evangélicos estão cada vez mais longe de serem chamados protestantes. Na verdade, com o passar dos anos, as mãos têm se estendido cada vez mais ao papado, servindo perfeitamente de cumprimento profético da profecia que diz que a ferida mortal que havia atingido a besta seria curada. Mas quem diria que justamente os evangélicos estenderiam as suas mãos ao papado? Esses que nasceram em berço protestante. Ninguém podia esperar por isso, certo? Errado. Na verdade, Ellen White já havia profetizado tudo isso. O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará sua estranha obra na terra. Isaías 28, 21. Não conseguimos ver como a Igreja Católica poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E essa é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Essa união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais, de sua parte, o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. O catolicismo no Velho Mundo e o protestantismo apóstata no Novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder católico e a outra ao espiritualismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dele um governo protestante republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das obras maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Mas quem diria que justamente os protestantes ou os evangélicos iriam estender as mãos ao papado e pedir, ou melhor, clamar para que o Papa assente-se na cadeira de líder religioso mundial? É justamente para esse momento que os jesuítas lutaram tanto e por tantos anos se infiltrando em igrejas protestantes na intenção de capar os cristãos, agora chamados de evangélicos. Ellen White, ao falar dos jesuítas, disse: em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo, fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regra nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever a não ser o de estender o seu poderio. Não é de se admirar que Francisco é o primeiro papa jesuíta da história, o homem certo para o momento certo. Em entrevista, o papa afirmou que o proselitismo é o veneno mais forte contra o caminho ecumênico. E segundo a mesma agência de notícias, respondendo a uma pergunta, ele disse que os grandes reformadores de nossas igrejas são os santos. E a outra pergunta respondeu: gosto dos luteranos bons, aqueles que seguem a fé de Jesus Cristo. Não gosto dos católicos tíbios e dos luteranos tíbios. Enquanto o bom velhinho comemora suas novas amizades com a galera evangélica, tem muito cardeal irritadinho com a tática jesuíta e dissimulada do Papa em reconquistar o poder há tanto perdido. Em livre entrevista, o cardeal Gerhard Miller
foi peremptório. Nós, católicos, não temos qualquer motivo para celebrar o dia 31 de outubro de 1517, data do início da Reforma. O cardeal Kurt Koch já havia prevenido em 2012: não podemos celebrar um pecado. E acrescentou: os acontecimentos que dividem a Igreja não podem ser chamados dias de festa. É claro que muitos cardeais católicos estão engolindo a seco tudo isso, na esperança de breve poderem comemorar a retomada do tão sonhado poder. O fósforo já está no bolso, aguardando para acender os fogos de comemoração. E os hereges, para servir de lenha, bom, eles vão surgindo conforme a palavra de Deus vai sendo pisada. As palavras de Paulo: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Na verdade, são muitos os problemas causados pelo dispensacionalismo. Nós temos o problema do Israel espiritual, nós temos o problema do Israel literal e os cristãos como sendo dois povos diferentes, nós temos o problema do arrebatamento, o problema da interpretação profética das 70 semanas, o problema de identificar quem é a besta e tantos outros que não daria para tratar de tudo isso em um só vídeo. Por isso eu tomei a decisão de criar uma série especial para falar a respeito do dispensacionalismo e os males que ele tem causado em toda a interpretação bíblica. Como eu disse antes, a visão dispensacionalista possui muitas heresias que favorecem o papado, e aos poucos tem servido o seu propósito de estender a mão nesse grande abismo que foi criado entre o papado e o protestantismo. Agora o mundo evangélico está construindo uma ponte com os ossos dos mártires protestantes sobre o mar de sangue que havia sido derramado por estes, justamente para quê? Para fazer curativo na besta que havia sido mortalmente atingida. Particularmente eu concordo com a união entre os cristãos de todo o mundo. Porém, se para isso é necessário romper com as verdades bíblicas aos quais os nossos pais morreram para defender, eu prefiro a morte. Gostaria de agradecer por você estar conosco até o final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixa o seu like e com certeza não se esqueça de se inscrever. Ative também o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui. Faça seu comentário para que a gente possa saber o que você achou do vídeo e também você pode fazer sugestão de algum vídeo que você gostaria que nós gravássemos. Se você puder dar um próximo passo também, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. Muito obrigado por você estar conosco até aqui e que Deus te abençoe.